Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos direto ao ponto. Os sons do coração. Mais especificamente, um som que pode nos contar muita coisa, sabe? O sopro da regurgitação tricúspide. Isso aí. A ausculta cardíaca é uma arte antiga na medicina, né? Clássica, mas cheia de detalhes. O desafio é realmente saber ouvir e interpretar o que está acontecendo ali. Com certeza. O que aquele som específico está dizendo? Exato. Hoje, a gente vai focar nas características da regurgitação tricúspide, olhando o material que a gente analisou. Ok? Vamos desenrolar isso. Perfeito. Bom, começando pelo básico, né? Regurgitação tricúspide. O que é isso? Basicamente, significa que o sangue está voltando pela válvula tricúspide quando não deveria. Essa válvula ela fica ali entre o átrio direito e o ventrículo direito. Quando o ventrículo contrai para bombear o sangue para frente, ela devia fechar totalmente, certo? Certo. Se ela não fecha direito, uma parte do sangue vaza, volta para o átrio. E é esse fluxo turbulento, esse vazamento, que gera o tal do sopro que a gente ouve. Entendi. Um fluxo que está indo na contramão, basicamente. Exato. E a importância disso é que esse sopro funciona como um alerta. Ele sinaliza que tem algo errado com essa válvula do lado direito do coração. É uma pista importante para o diagnóstico. Tá claro. E como é esse som? O material que a gente viu descreve ele, menciona um tom agudo, é isso? Isso, agudo. High pitch. E tem um padrão que dura bastante tempo durante a batida do coração, né? Parece até lembrar um outro sopro, o da regurgitação mitral. Pelo menos no começo. Exatamente. O som é descrito como agudo, sim, e o padrão é tipicamente holossistólico. Holossistólico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele preenche toda a sístole. Sístole é aquele período em que o ventrículo está contraindo, sabe? Então o som vai desde a primeira bulha, a B1, até a segunda, a B2, sem parar. E sim, nesse ponto ser agudo e ocupar toda a sístole, ele se parece muito com o sopro da regurgitação mitral. Essa semelhança inicial pode confundir mesmo. Certo. Então temos dois sopros que podem soar parecidos em tom e duração. Como é que o exame físico ajuda a gente a começar a separar um do outro? Qual seria a primeira grande pista? A primeira pista crucial é, a geografia do tórax. Onde é que o sopro é mais alto? Onde ele é mais intenso? O material é bem claro nisso. A área tricúspide. Essa área fica classicamente na borda esternal inferior esquerda. Borda external inferior esquerda. Isso, mais ou menos no quarto, quinto espaço entre as costelas, bem ali coladinho no osso externo. É o ponto principal para ouvir esse sopro específico. Ah, tá. E isso diferencia da mitral? Sim, ajuda bastante. Porque o sopro da regurgitação mitral, classicamente, a gente ouve melhor lá no ápice do coração. No ápice, que fica mais para a esquerda e mais para baixo, certo? Exatamente. Então, olha só, onde você põe o estetoscópio e ouve o som mais forte já te dá uma direção, né? Se é na borda external esquerda inferior, pense em tricúspide. Se é lá no ápice, pense em mitral. Faz sentido. A localização é o endereço do problema, né? Mas o material que a gente viu, ele destaca uma outra característica, que parece ser ainda mais, digamos, específica para a regurgitação tricúspide. Algo a ver com a dinâmica do lado direito do coração. Aqui é onde fica realmente interessante. Como é que a respiração entra nessa história? Como ela ajuda a desempatar? Ah, essa é uma manobra clássica. Quase um truque de mestre da semiologia para a gente identificar a origem tricúspide. É o famoso sinal de Carvalho. E o fascinante é que é como uma coisa tão simples, tipo pedir para o paciente respirar fundo, pode mudar completamente o que a gente está ouvindo. É muito legal. Sinal de Carvalho, como funciona isso na prática? A fisiologia por trás. Vamos pensar na mecânica, olha só. Quando a gente inspira tranquilamente, sem forçar, o diafragma desce, a caixa torácica expande, certo? Certo. Isso cria uma pressão negativa dentro do tórax. Funciona quase como se fosse um leve vácuo ali dentro. Com vácuo.
E o que esse vácuo faz? Ele tem um efeito direto. Ele puxa mais sangue das grandes veias, as veias cavas, lá para dentro do lado direito do coração. Primeiro o átrio direito enche mais um pouco e depois o ventrículo direito também recebe um volume maior de sangue. Falando tecnicamente, a inspiração aumenta a pré-carga do ventrículo direito, enche mais o tanque, digamos assim. Ok, o ventrículo direito fica mais cheio na inspiração. E aí? Aí junta as peças. Se o ventrículo direito está mais cheio de sangue durante a inspiração, quando ele for contrair, na sístole, um volume maior de sangue vai tentar seguir o caminho. Uma parte vai para a artéria pulmonar, como deveria. Mas, como a válvula tricúspide está com problema, está vazando, uma quantidade maior de sangue também vai regurgitar, vai voltar para o átrio. Ah, e mais sangue voltando significa? Significa mais turbulência. E o resultado direto disso no nosso estetoscópio é que o sopro da regurgitação tricúspide fica mais alto, mais intenso, durante a inspiração tranquila. É como se a gente aumentasse o volume do som do problema, entende? Incrível. A simples inspiração amplifica o sinal. É uma resposta dinâmica muito, muito clara. E na expiração, imagino que seja o contrário, né? O sopro fica mais baixo. Exatamente isso. Durante a inspiração, a pressão no tórax não tem mais essa sucção toda, então volta menos sangue para o lado direito. O ventrículo direito fica um pouco menos cheio e, consequentemente, o volume de sangue que regurgita diminui. Daí, o sopro da regurgitação tricúspide fica mais quieto, menos intenso. Que interessante. Essa variação bem nítida, aumenta na inspiração, diminui na expiração, é o tal do sinal de Carvalho. É quase uma assinatura sonora que aponta forte para a válvula tricúspide como a origem do problema. Diferencia bem dos sopros do lado esquerdo, que geralmente não mudam tanto com a respiração, ou até diminuem. Fantástico. Como a fisiologia se traduz em som de forma tão direta. Isso realmente muda o jogo na hora de avaliar o paciente ali na frente. E como essa característica específica, o sinal de Carvalho, se aplica na prática? O material que a gente analisou, ele traz um cenário clínico bem sugestivo, né? Um paciente com febre, talvez com histórico de uso de drogas injetáveis. Que peças se encaixam aqui? Pois é, esse cenário é um exemplo clássico onde a ausculta cuidadosa brilha, sabe? Febre e uso de drogas intravenosas são fatores de risco bem conhecidos para endocardite infecciosa. Endocardite, a infecção das válvulas cardíacas. Exatamente, uma infecção que pode atacar as válvulas do coração e, especificamente em usuários de drogas injetáveis, por várias razões, a válvula tricúspide é, estatisticamente, a mais afetada. Entendi. Então, imagina a situação. Chega esse paciente, você coloca o esteto ali na borda external inferior esquerda e ouve aquele sopro agudo, holossistólico que a gente descreveu. Aí, para confirmar, você pede para a pessoa respirar, fundo, tranquilamente, e nota que o sopro fica claramente mais intenso na inspiração. Pronto. O sinal de Carvalho positivo. Exato. Esse achado, o Carvalho positivo, tem um valor preditivo muito alto para a existência real de regurgitação tricúspide. O material até menciona um High Likelihood Ratio, sabe? Isso quer dizer que encontrar esse sinal aumenta muito a chance de que o diagnóstico de regurgitação tricúspide esteja correto. Uau! Aí se a gente conecta isso ao quadro geral, a febre sugerindo uma infecção, o fator de risco específico do uso de drogas IV, a suspeita de endocardite bacteriana ali na válvula tricúspide, fica muito, muito forte. A ausculta deixa de ser só um som interessante e vira uma peça-chave no quebra-cabeça diagnóstico. Ela orienta os próximos passos, né? Tipo pedir exames de sangue específicos, as hemoculturas e, claro, um ecocardiograma para visualizar a válvula e confirmar tudo. Fica muito claro realmente. Perceber essa nuance da respiração não é só um detalhe acadêmico, né? É uma ferramenta diagnóstica poderosa ali na beira do leito. E isso mostra como dominar a semiologia exige treino, né? Atenção aos detalhes, estudo constante. É uma habilidade que a gente constrói com o tempo e com a prática. Com certeza. E falando em construir essa habilidade, em se preparar de verdade, para quem é estudante da área da saúde e está nessa jornada, buscando justamente essa profundidade para conectar teoria e prática,
O material que a gente analisou até nos lembrou de uma coisa importante. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, olha, entra agora em medicobe.com.br, aí você baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, o que ajudam muito a entender o porquê das respostas, tem resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Ah, sim. É o tipo de ferramenta que, nossa, facilita muito consolidar esse tipo de conhecimento que a gente está discutindo aqui, tornando ele aplicável no dia a dia. Com certeza. Recursos assim que integram a teoria com a prática através de questões comentadas e ainda facilitam a revisão são fundamentais hoje em dia. Eles ajudam a criar aquelas conexões mentais, sabe? Para a gente conseguir levar o conhecimento do livro para a avaliação do paciente de verdade. A semiologia cardíaca, com essas sutilezas, como o sinal de Carvalho, exige essa prática deliberada, exige bons materiais de apoio. É isso aí. Transformar a informação em habilidade clínica é o grande objetivo, né? Exatamente. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo que a gente discutiu nessa análise aprofundada, o que tudo isso significa no fim das contas? Basicamente, o sopro da regurgitação tricúspide tem uma identidade sonora bem definida. Ele é agudo, ocupa toda a sístole, ou seja, é holossistólico, e a gente ouve ele melhor ali na borda esternal inferior esquerda, na área tricúspide. Isso. Mas a sua assinatura principal, o que realmente o distingue, é o tal do sinal de Carvalhal. Ele fica mais intenso, mais alto, com a inspiração tranquila. Perfeito. E por que isso importa tanto? Bom, porque essa característica dinâmica ajuda a confirmar que o problema está no lado direito do coração. E em certos cenários clínicos, como naquele exemplo do paciente com febre e histórico de uso de drogas IV, acende um alerta super importante para condições sérias, como a endocardite tricúspide. Exato. E isso reforça algo que a gente não pode esquecer na medicina moderna, né? O valor que o exame físico ainda tem. Ele é insubstituível. Mesmo com toda a tecnologia de imagem que a gente tem hoje, que é fantástica, claro. Mas a capacidade de conversar com o paciente, de examinar com atenção, de auscultar e interpretar os sons do corpo, isso continua sendo a base do diagnóstico médico. É verdade. Muitas vezes a chave está ali naqueles minutos ao lado do paciente, sabe? Ouvindo atentamente não só o que ele fala, mas os sinais que o corpo está emitindo, como a forma como um sopro cardíaco dança com a respiração. É preciso estar presente e saber escutar. Uma reflexão muito pertinente, sem dúvida. E para a gente deixar uma semente de curiosidade, pensando nessa dinâmica toda entre os lados direito e esquerdo do coração, que a respiração deixou tão clara para a gente viu como a inspiração afeta o lado direito por causa do aumento do retorno venoso, né, pela pressão intratorácica. Fica a questão, será que existem outras manobras simples, ou talvez condições fisiológicas ou até patológicas, que poderiam criar diferenças que a gente ouve nos sons cardíacos entre o lado direito e o esquerdo? Boa pergunta. Como é que outras variações de pressão ou de volume poderiam impactar esses sons de forma diferente? Fica aí algo para a gente, talvez, explorar em outro momento. Com certeza, um bom gancho. Com essa provocação, então, a gente fecha a nossa análise detalhada sobre o sopro da regurgitação tricúspide. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração e esperamos que tenha sido esclarecedora e útil.